Vamos lá então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 1 a 8. Vou pedir a toda a igreja, numa só voz, que leia esses 8 versículos. Eu vou descansar minha voz enquanto os irmãos leiam, ok? Eu vou começar, os irmãos vão até o final. Vamos lá? Finalmente, irmãos, nós Meus irmãos, é sabido de todos nós que muitos problemas na família e na sociedade em geral estão relacionados às questões de sexualidade. A própria Bíblia nos conta histórias de famílias que tiveram reveses tremendos relacionados aos pecados da sexualidade. Na história geral, são muitos os testemunhos, né, costumo brincar assim, testemunhos tristes de tragédias até nacionais, mundiais, envolvendo também essas questões. O Brasil ainda é conhecido lá fora, não somente como o país do futebol, mas principalmente como o país do carnaval, o país do sexo fácil. Nós temos ainda problemas gravíssimos no país, de pessoas que vêm fazer turismo sexual, explorando inclusive crianças, e cresce o número de pedófilos no mundo inteiro. Muito se gasta com esses assuntos relacionados a toda sorte de questões e problemas da área da sexualidade. E então essa história ela vem se repetindo, né? Vivemos numa sociedade cada vez mais depravada moralmente, depravada sexualmente. Não quero ser alarmista nem agourento, mas tudo caminha, irmãos, para um futuro ainda mais sombrio. De acordo com as Escrituras, a iniquidade ela vai se multiplicar até a volta de Jesus. Não esperemos muito desse mundo. Esperemos, sim, de nós, servos de Deus, daqueles que amam o Senhor, da Igreja de Cristo, que deverá crescer na fidelidade, na vigilância e na santificação dessas questões da área da sexualidade também, né? Se você ler qualquer artigo na internet ou em outro livro sobre, mesmo artigos científicos, não tem falando de religião, não, são inúmeras as parafilias, que são os transtornos relacionados, né, à sexualidade, que foge do padrão básico de normalidade, e são inúmeros os vícios sexuais catalogados pelos próprios terapeutas, né, nos seus consultórios, de pessoas que vêm com as mais terríveis questões e apresentam nos consultórios de psicologia e psiquiatria. E no meio disso tudo, nós precisamos viver de uma maneira digna e ensinar nossos filhos a viver de uma maneira digna do Evangelho de Cristo nesse mundo perverso. A igreja deve sempre lembrar quem ela é. Ela é a nação santa. Ela é um povo de propriedade exclusiva de Deus. Não podemos nos amoldar ao padrão moral e sexual que esse mundo cada dia desenvolve e cresce de maneira contrária à vontade de Deus. Mas como fazer isso? Como desenvolver uma sexualidade verdadeiramente saudável? Que tipo de sexualidade agrada e glorifica o Criador? Como o cristão pode vivenciar
uma sexualidade prazerosa, sem culpa e sem pecado. Lembrando, meus irmãos, que falar de sexualidade não é só falar do ato sexual. O ato sexual é a parte importantíssima, mas diz respeito a tudo que envolve desejo sexual, instinto sexual, desejo, na verdade, os nossos relacionamentos afetivos têm a ver com sexualidade, a maneira como vestimos, como nós nos comportamos, pensa no sentido mais abrangente de sexualidade, que envolve desde o bebê que está no ventre da mãe, que já está sofrendo influências na sua sexualidade, pelo ambiente que ele vive, e desde a pessoa mais idosa, todos têm a sexualidade em si, conforme a palavra de Deus diz, foi o próprio Deus que criou a sexualidade, não foi Satanás. Deus criou o homem macho e fêmea, varão e varoa, com sentimentos, com afeições, com desejos e com diferenças também em sua sexualidade. Isso é a visão bíblica, né? Quando você lê, por exemplo, um documento do século XVII, que é o Catecismo de Westminster, escrito por reformados lá na Inglaterra, quando trata do sétimo mandamento, que é não adulterarás, né? Tem duas perguntas interessantes do catecismo, quem conhece vai lembrar, e quem não conhece, por favor, conheça, leia os catecismos de Westminster, porque são os nossos símbolos de fé, né? Parte dos nossos símbolos de fé. Mas a pergunta 138, por exemplo, do catecismo, diz assim: quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento, que é não adulterarás? Olha que visão abrangente eles já tinham do assunto. Os deveres exigidos do sétimo mandamento são castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros. A vigilância sobre os olhos, sobre os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, tem muito a ver com sexualidade. O casamento daqueles que não têm o dom de continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, até o trabalho tem muito a ver com sexualidade. O evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Então, ele aqui está falando como ele compreende o que é proibido nesse simples mandamento, não adulterarás. Mas tem, o que ele é exigido, Primeiro foi o que é exigido tudo isso daqui. Mas a segunda pergunta, 139, é quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento. Então, quando diz não adulterarás, é muito mais do que um homem e uma mulher casada ter relação fora do casamento. Ele diz, os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, que nós acabamos de falar, são adultério, fornicação, para quem não sabe, solteiros que têm relação sexual, fornicação, pecado, rapto, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas. Tem gente que não fala, mas gosta de ouvir, né? É um bom ouvido para tudo quanto é piada suja. Os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou leviano, irmãos, essa ideia de porque é macho, é homem, tem que olhar para a mulher e tem que sentir um desejo lascivo, uma mulher que não é sua, isso não é de Deus, isso é uma ideia de Satanás. Nós, homens, devemos olhar para outras mulheres e ver nelas a beleza de Deus e glorificar a Deus, e não ter desejo por elas, a não ser a nossa própria esposa. Isso é possível? É, somente para quem é regenerado. Para quem não é possível, não. Aí não sei se você é, não é, como é que está, aí tem que resolver isso com Deus. O vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos. É proibido também o permitir, o tolerar, ter bordéis, a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato. Olha só que interessante, votos embaraçadores de celibato também. A demora indevida de casamento, de quem se pode casar, tem tudo para casar e simplesmente empurra para frente. O ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, tem a ver com sexualidade, com pecados proibidos do não adulterarás, a bebedice que pessoas compensam, né, de uma forma terrível em outras coisas, a bebedice, a sociedade impura, cânticos impuros, livros impuros, gravuras impuras, aqui no caso está falando de pornografia, né? Não tinha essa expressão na época, mas é isso que ele está falando,
danças impuras, espetáculos lascivos, que mais a gente vê aí, né? Nas expressões de danças mundanas, e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Poderíamos acrescentar aqui masturbação, homossexualidade, tantas outras coisas que hoje esse mundo trata como uma coisa absolutamente normal. Então, essa é a visão reformada, a visão bíblica do assunto. E o texto que nós acabamos de ler, que foi escrito 2000 anos atrás, praticamente, ele é inspirado pelo Espírito Santo, veio da pena de apóstolo Paulo, para falar exatamente da santificação da sexualidade, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Sexualidade e santificação. Isso se denota especialmente no contraste que Paulo fala aqui, não sei se vocês observaram, mas ele faz 3 contrastes aqui entre santificação e pecados sexuais. Ele diz santificação versus prostituição, santificação versus desejo de lascívia e santificação versus impureza. Está nos versos 3, 4, 5 e 7. Então, a sexualidade santificada, ela é oposta a toda sorte de pecados sexuais. A santificação da sexualidade implica em vencer os pecados sexuais e as tentações sexuais. Nesse texto, na prática, Paulo os trata como antônimos diretos. Então, pecados sexuais é um antônimo, ao contrário, direto da santificação. E irreconciliáveis, como ele faz quando escreve aos Gálatas, falando do fruto do Espírito e obras da carne. A amizade do Senhor e a inimizade da carne. Aqui somos instruídos não somente quanto ao que devemos evitar, mas também quanto ao que devemos fazer. Ou seja, não basta deixar de fazer o mal, no que diz respeito às questões sexuais, mas também devemos fazer o bem. E isso diz respeito a muita coisa, especialmente ao casamento. Ou seja, homens e mulheres casados nunca devem se abandonar sexualmente. Quem o faz sem que haja uma justificativa médica justa, está fazendo mal ao seu cônjuge. Está em pecado, devia pedir perdão à sua esposa, ao seu marido, por afastar-se sexualmente dele. E pedir perdão ao Senhor, porque o leito sem mácula, o leito onde um homem e mulher casados se amam, isso é onde a sexualidade pode se expressar de maneira honrosa e que glorifica a Deus. Então, não buscar isso também é pecado de negligência. Então, devemos ver o negativo e o positivo, como as 2 perguntas do catecismo, o que é proibido e o que é exigido. O que devemos fazer e o que não devemos fazer com a nossa sexualidade. Então, devemos dizer não, que está dizendo claramente, a prostituição, o desejo de lascívia, a impureza. Devemos dizer sim à santidade, à pureza e à santificação. Tem um termo grego que fala de santificação, que é hagiasmos. E esse termo está aqui, está em muitos lugares da Bíblia, né? No Novo Testamento aparece 10 vezes a palavra hagiasmos, que fala de santificação, pureza moral, santidade. Está relacionado com um adjetivo também grego, hagios, que quer dizer santo, sagrado, separado de uma condição e uso comuns. Algo dedicado a Deus, puro e justo, cerimonialmente ou moralmente. Hagios é usado para falar de coisas, por exemplo, o santuário de Deus, e para falar de nós. Nós somos santos, né? Paulo escrevendo as suas cartas, falou os santos da igreja em Corinto, os santos da igreja em Tessalônica, e assim por diante. Também está ligado o verbo hagiazo, que quer dizer santificar, separar, limpar, purificar, considerar e reverenciar como santo. Por isso que a palavra de Deus em Apocalipse vai dizer, continue santo a santificar-se ainda mais. Apocalipse 22, 11. Então, essas palavras são muito ricas. Elas falam tanto de um ato, quanto de um estado e de um processo. Tem um pouco de cada coisa nessa questão da santificação. Então, é isso que nós vamos compartilhar nesta manhã. Como Paulo aborda esses 2 temas, né? Sexualidade e santificação. Vamos fazer uma breve texto. Vamos fazer uma breve exposição do texto, sem pontos. Então, esteja atento aí, acompanhando nas Escrituras, para ver se realmente são assim. E Paulo, então, começa, finalmente, irmãos, exortamos o Senhor Jesus. Então, Paulo falava como irmão, como amigo, como apóstolo, mas, principalmente, Paulo falava em nome do Senhor Jesus, a autoridade de Cristo, que como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, uma forma de viver. Essa expressão deveis viver
implica numa necessidade moral e espiritual. E ele diz, de modo a agradar a Deus. E eu pergunto a você, a quem você tem procurado agradar? No que diz respeito à sua sexualidade? A você mesmo, aos seus amigos, à namorada ou namorado, à indústria pornográfica mundial, que é uma das maiores do mundo, que produz muito dinheiro, muita morte, muita destruição, a essa sociedade corrupta, imoral, às leis que hoje são aprovadas, favorecendo cada dia mais a toda sorte de coisas sexuais contrárias à vontade de Deus. Então, mesmo as pessoas que se consideram muito livres, né? Eu faço o que eu quero da minha vida, do meu corpo. Na verdade, irmãos, a maioria dos seres humanos estão apenas reverberando, repetindo, repercutindo a mazela deste mundo. Se acham altamente originais, se acham pessoas muito autênticas, quando, na verdade, muitas vezes, estão simplesmente imitando o que é mal, o que é destrutivo. Mas nós não somos assim, irmãos. Nós realmente temos o desejo de agradar a alguém na nossa sexualidade. E é o nosso Criador. Aquele que nos presenteou com algo tão belo. Então, devemos buscar uma sexualidade não de acordo com cada indivíduo, que é basicamente o doutrinamento da ideologia de gênero, né? Já classificaram mais de 100 gêneros diferentes. Qualquer coisa diferente que a pessoa sente, ele se coloca como gênero, tem que ser respeitado, incentivado, encorajado a viver aquilo. Não é isso. Não é nem muito mesmo em cada cultura, em cada época, mas conforme a vontade de Deus. E efetivamente está se fazendo. Paulo está elogiando os irmãos de Tessalônica. Olha, vocês estão progredindo cada vez mais, parabéns. Tito tinha visitado Tessalônica e voltou para encontrar com Paulo e deu boas notícias da igreja. A igreja lá está indo bem. A igreja é considerada modelo para as demais igrejas de toda a Macedônia e da Acaia. Mas essa igreja tão boa podia e devia continuar crescendo em Cristo. Essa igreja podia continuar progredindo. E era justamente na santificação a sua maior necessidade de crescimento. E mais especificamente na santificação da sexualidade. Talvez você diga, mas eu não tenho grandes problemas nesta área. O pastor está gastando tempo para falar sobre isso, irmãos. Não importa o tamanho do problema ou do pecado. Desonra a Deus, traz prejuízo à sua vida, traz prejuízo à vida da sua família e à sociedade de uma forma geral. Então, a gente precisa, sim, tratar pecado como pecado, qualquer que seja ele. Se você talvez se comparar com seus amigos ímpios, você vai se achar muito santo. Mas lembre-se, irmãos, que o nosso modelo, o nosso alvo, o nosso rumo é sermos semelhantes a Cristo, amém? E quando a gente olha para Cristo, não tem como você não perceber algo em você que precisa ser mudado. Em várias áreas, inclusive na área da sexualidade. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então, irmãos, essa questão de o que fazer com a nossa sexualidade, com a nossa vida em geral, não é uma questão de autoridade humana, eclesiástica. Muitas igrejas no mundo hoje se perverteram, têm aprovado, inclusive nos seus quadros de ministros, pessoas que praticam várias sortes de pecados. A igreja, na verdade, ela tem um limite, né, como ela vai lidar com isso, porque tem questões de foro íntimo. A gente faz o que a gente está fazendo aqui, instrui, prega, ensina, depende da situação, chama a ordem, a disciplina. Mas é Cristo, é Ele que tem autoridade, o senhorio completo sobre todos nós, sobre todas as áreas de nossa vida, inclusive sobre a nossa sexualidade. O fato é que Paulo afirma que ele está ensinando, o que ele está ensinando tem origem em Cristo e não nos seus ensinos próprios, não nele. Eu já ouvi pessoas dizendo que Jesus não deu ênfase às questões sexuais, né? Hoje é um tal de querer clamar o nome de Jesus para poder favorecer toda a sorte de abominações sexuais. Mas não é verdade isso, irmãos. Jesus falou também sobre este assunto. Basta ler com atenção os evangelhos. Jesus confrontou toda sorte de pecados. Sim, confrontou a hipocrisia dos religiosos, confrontou, mas confrontou também o pecado sexual. Nós vemos isso em vários momentos, mas os mais conhecidos, né? Especialmente quando o Senhor Jesus disse que qualquer pessoa que olhar com intenção impura para outra pessoa, ele já está pecando, ou seja, toda
intenção, sentimento, desejo ou prática sexual, que não é entre um homem e uma mulher casados e que se amam, é impura e pecaminosa, e pronto, acabou. De Gênesis e Apocalipse, é isso que é ensinado. A gente vai ver um monte de gente na Bíblia que pecou, mas aonde fala que Deus se agradou dos seus pecados? Não, pelo contrário, Deus se entristeceu, Deus se irou, muitas vezes puniu, inclusive, chamando a correção. A mulher pega em adultério, Jesus não somente a perdoou, mas ele foi claro, vai e não peques mais. A mulher samaritana, que nunca tinha visto, ali no meio-dia conversando, ele confrontou seus relacionamentos promíscuos. Paulo então continua dizendo, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, ou seja, a vontade preceptiva, a vontade revelada, preceitual, como preceito. É isso que Deus determina, a nossa santificação, é isso que nos impõe dever e obediência. A santificação faz parte da vontade de Deus. A santificação e santidade implicam em dois aspectos. Primeiro, somos separados de, depois somos separados para. Mesmo na cultura pagã, o verbo santificar já tinha a ideia de dedicar alguém ou algo a alguma divindade. Mas na literatura e concepção bíblica e cristã, além de santificação, você tem esse aspecto de separar do mal, do pecado, separar para Deus, tem um aspecto tremendo da santificação bíblica, que é compartilhar o caráter santo de Deus. É o caráter santo de Deus que vai sendo moldado em nós, vai mudando a nossa maneira de olhar, de viver, de existir, de negociar, de correr, de trabalhar. O caráter de Deus vai sendo incutido em nós pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. É claro que a santificação inclui muitos outros aspectos da nossa vida. O uso do dinheiro, como nós precisamos crescer na santificação, aquilo que falamos de nós e dos outros, como a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, tantos pecados de maledicência, não sejamos esses pecadores em nenhum lugar, nossas emoções, nosso trabalho honesto, nosso relacionamento e tantos outros. Em muitos desses aspectos da santificação, a igreja de Tessalônica foi muito elogiada por Paulo. Lê a carta lá, é uma das igrejas mais elogiadas. Era uma igreja que estava crescendo. Mas havia uma área de maior fraqueza, havia uma área de atenção que precisava ser tratada. E é isso que Paulo está fazendo aqui, exortando-os a crescer na santificação da sua sexualidade. Paulo exorta essa igreja a crescer dessa forma. Então, ele vai dizer que vocês se abstenham da prostituição. E aqui a palavra é porneia, que é uma palavra, irmãos, de um significado vastíssimo nas Escrituras. Muito mais do que vender o corpo ou comprar o corpo de alguém. Fala de todas as relações sexuais ilícitas, fala de imoralidade, de impureza, de impudícia. Eu não estou citando os textos aqui por uma questão de tempo, mas tem todos os textos bíblicos que essa palavra grega incorre aqui, está aqui no meu material. Quem tiver interesse, eu posso mandar para você verificar depois se de fato é assim. Então, essa palavra porneia está ligada ao verbo pornel, que é prostituir-se, praticar impureza, praticar imoralidade. Está ligado também ao substantivo porne, que é meretriz, prostituta, ou prostituto também. Pornos, que quer dizer impuro, incontinente, que é um adjetivo. Então, se porneia significa relações sexuais ilícitas, qual é a relação sexual lícita e agradável a Deus? Irmãos, nem sempre é fácil você fazer definições, mas, basicamente, a relação agradável a Deus e lícita entre um homem e uma mulher, casados que se amam, conforme os princípios bíblicos. Não vou aqui dar detalhes, não é o caso, mas estude as Escrituras, procure ajuda. Mas a palavra de Deus é clara, como um homem e uma mulher podem e devem se conduzir. Fora disso, irmãos, é ilícito. Para muitos crentes em Tessalônica, o grande embaraço para a santificação, o grande tropeço, eram realmente os pecados sexuais. O embaraço estava na sexualidade corrompida, na imoralidade e perversidade sexual dos tessalonicenses, que envolvia aquela cidade e pressionava a igreja, como acontece hoje. Nós somos pressionados. As pessoas não somente fazem toda sorte de torpezas e pecados, mas elas pressionam de uma forma ou outra para que nós façamos, ou com bullying, ou com críticas, e de tantas outras formas, ou até mesmo armando situações para que a pessoa possa ser pega, com incentivos,
com tantas outras formas terríveis. Mas aquela igreja, e hoje também, a igreja precisa entender que a santificação em Cristo incluía a santificação da sexualidade. Eles precisavam entender a importância da santificação da sexualidade e do valor de uma sexualidade saudável. Eles precisavam se abster dos pecados sexuais, buscar a santificação, porque práticas sexuais ilícitas e santidade são incompatíveis. E ele diz assim, cada um de vós saiba. Presta atenção nisso daqui. Ao final da pregação, eu vou chamar o Carlos Henrique aqui para fazer um convite. E tem a ver com isso que eu estou falando agora. Cada um de vós saiba. Irmãos, como já sabemos, né, nós ouvimos desde criança, ninguém nasce sabendo. A gente precisa aprender. Então, viver uma sexualidade santa, isso é aprendido. E a igreja é este lugar. Não vai ser nas universidades, não vai ser nos cursos de sexo por aí afora, ou com profissionais da área, é nas Escrituras. Aprender, primeiramente, é uma atividade mental, que envolve o intelecto, as emoções, a vontade. Porque antes de treinar o corpo, nós precisamos treinar a mente. Porque, embora os pecados sexuais se consumam no corpo, mas começa na mente. São travadas na mente as grandes batalhas. É por isso que aqui em Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, Paulo volta a falar de santificação, e ele fala de uma santificação integral. Ele diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a santificação que Deus nos chama, ela é completa, não tem uma parte, não existe que isso aqui é de Deus, isso aqui não é, tudo do Senhor deve ser consagrado em santificação. E Paulo continua, possuir, que cada um saiba, possuir o próprio corpo em santificação e honra. Né? E aqui, possuir o próprio corpo é ganhar domínio sobre. Nós não devemos ser dominados, nem mesmo por algumas coisas que são às vezes lícitas, mas eles não convêm, lembra? Está lá nas Escrituras, todas as coisas me são lícitas e nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por exemplo, é lícito eu me alimentar? É, mas eu vou me deixar dominar pela comida? Não. Então, o desejo sexual em si, o instinto sexual é lícito? É, mas eu vou deixar me dominar por ele e fazer o que der na telha? Não. Então, possuir o próprio corpo em honra é ganhar domínio sobre o nosso corpo, honrando ao Senhor, é o que nós precisamos crescer em aprendizado. E eu pergunto a você, o que tem dominado você, meu irmão e minha irmã? Quantas pessoas escravizadas por pecados sexuais, por vícios sexuais terríveis? Irmãos, não devemos limitar o pecado a questões sexuais, mas não podemos minimizar a incompatibilidade dos pecados sexuais com a santificação. A gravidade de tais pecados e as trágicas consequências estão vistas. Quantas pessoas sofrendo problemas gravíssimos emocionais, questões relacionadas à sexualidade? Quantas pessoas perdem emprego, sabia? Por causa de questões relacionadas à sexualidade. Pessoas que, por exemplo, assediam outra, né? Vai ser demitido, sumariamente, querido. Até essas empresas ímpias aí, que não têm temor de Deus, têm demitido pessoas por causa dessas questões. Tragédias as mais diversas nós vemos, né? Dívidas. Quantas pessoas endividadas por causa de questões sexuais? Divórcios por causa de pecados sexuais, suicídios, pessoas que não conseguem lutar, estão tão desesperadas com a sua própria miséria sexual, sua nojeira, tudo que ele tem vivido, que simplesmente desistem de viver. A dor é tão tremenda. E a Bíblia nos fala por que isso é tão grave. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Entra em colapso, é destrutivo. Pode ser prazeroso na hora, e geralmente o pecado, a maioria deles são prazerosos no momento que pratica,
mas instala-se um colapso contrário ao objetivo para o qual você foi criado, o seu corpo e a sexualidade. Mas uma sexualidade saudável, vivida entre um homem e uma mulher que se amam no casamento. Quem a pratica sabe disso. Quanta alegria, quanta saúde, quanto renovo, quanto amor. Um prazer que é muito maior do que um prazer físico. É um prazer que envolve a nossa alma, o nosso espírito, e saber que somos amados e que amamos. Podemos entregar a alguém, podemos dizer, como a palavra de Deus diz, meu corpo pertence a você, minha amada. Minha amada, dizer ao seu marido, meu corpo pertence a você, e ambos pertencemos ao Senhor. Não com desejo de lascívia. Lascívia aqui lá no grego é epithumia, que quer dizer desejo violento, desejo irregular, ambição gananciosa, desejo impuro, objeto do desejo, aquilo que desperta o desejo, a concupiscência. Tem a ver com o verbo epithumel, que quer dizer colocar o coração em algo, desejar por longo tempo, com intensidade. E a palavra aqui, isso tudo é a palavra desejo, mas a palavra lascívia lá é a palavra pathos. Pathos de patologia, de paixão exagerada, de doença, luxúria, sensualidade exagerada. E quando Paulo escreve aos Colossenses, lá no capítulo 3, verso 5, ele fala, vocês precisam fazer morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos, ele coloca 3 coisas. Porneia, que é prostituição, acatarsia, impureza, e patos. Tem que fazer morrer. A paixão lasciva tem que morrer. Todos os dias. Para que haja desejos puros e santos no seu coração. Versículo 5b, como os gentios que nem conhecem a Deus. Os gentios, ou seja, irmãos, a mais elevada moralidade dos gregos, dos romanos, era menor do que a moralidade judaica e dos cristãos. Então, quando ele compara, vocês não são como os gentios, vocês são, é outra coisa, ali é barbaridade. Nós não devemos nos comparar com eles, porque não são o nosso padrão, nós olhamos para o Senhor. Na cultura greco-romana daquela época, a prostituição era tão tolerada, quase tanto quanto a glutonaria e bebedice. Não havia, irmãos, nenhum incentivo naquela cultura à pureza sexual. A infidelidade conjugal era absolutamente comum e aceitável. Em muitos rituais religiosos, as práticas sexuais estavam envolvidas. Talvez algumas pessoas já dissessem algo parecido como o que ouvimos hoje, né? Meu corpo, minhas regras, o corpo é meu, faço o que eu quiser. Era desse meio que os crentes de Tessalônica tinham vindo, e era nesse meio que eles viviam. Mas eles não eram mais do mundo, eles eram redimidos, salvos pelo Evangelho, como Paulo diz em capítulo 5 de Tessalonicenses. Agora eles são filhos da luz, não são filhos das trevas, são filhos do dia. Eles já conheciam o Senhor, já não eram mais como os gentios. Então você que já conhece o Senhor, você não é como os gentios, não viva como eles. Viva como um homem santo de Deus, como uma mulher santa de Deus, jovem, adolescente, criança, idoso, solteiro, casado, divorciado, viva em santidade na presença do Senhor. Irmãos, a questão nesse mundo não é se vai prevalecer alguma moralidade, ideologia ou cultura. Tem sempre uma prevalecendo. A questão é qual vai influenciar a sua vida, qual vai dominar você. Submetamos, meus irmãos, a cultura cristã, bíblica, das Escrituras, de vida sexual santificada. A igreja pode e deve se posicionar contra as mudanças de leis que favorecem mais e mais a perversão sexual e destroem a família. Existem, irmãos, movimentos mundiais para legalizar as coisas mais abomináveis, como pedofilia, por exemplo, sexo com animais, etc. e tal. Hoje, está sendo combatido o bestialismo, que é o sexo com animais, você sabe por quem? Não é pela igreja, nem pelas pessoas justas, é pelos defensores dos animais. Os ativistas de favor dos animais estão muito chateados, porque os animais estão sendo violentados em alguns países, até com permissão da lei, né? A Dinamarca tratou desse assunto lá no congresso deles, porque tinha crescido demais o turismo sexual com animais lá, e aí eles ficaram com vergonha, e aí fizeram uma lei lá para poder isso, né, não ser aprovado. Existe, mas hoje existe de uma maneira muito mais discreta, vamos dizer assim, né, não aprovado.
Mas sua primeira atenção, sua prioridade, não é com as leis do Brasil, do mundo. Nossa primeira atenção é dentro de casa, é dentro da igreja. Nós devemos cuidar da sexualidade dos santos, dos redimidos, dos filhos, das famílias cristãs. E que nesta matéria ninguém defraude ao seu irmão. Está aqui no versículo 6. Defraudar é roubar, tomar, privar, cometer ilegalidade, tomar de alguém o que é dele, não seu. Sabe, aquela mulher bonita que passa na rua, ela não é sua esposa, ela é esposa de outro. E ela pertence a Deus. Você não pode defraudá-la. Os pecados sexuais não afetam somente os que praticam voluntariamente o pecado. Eles levam sofrimento ao cônjuge, aos filhos, aos pais, à família, aos amigos, à igreja, à sociedade. Pensando em termos de sociedade, irmãos, economia e saúde, quanto se gasta para restaurar a saúde de milhões de pessoas, aqui no Brasil, por exemplo, que destroem sua saúde e de outras pessoas por causa de suas relações sexuais ilícitas. O carnaval está chegando, todo mundo sabe. Não posso afirmar, seria uma leviandade da minha parte, dizer que 100% das pessoas que vão para o carnaval vão para praticar pecados sexuais. Mas boa parte delas, mesmo aquelas que não vão, acabam sendo, de alguma forma, afetadas. Mas o saldo do carnaval, que eles arrogam de ter milhões de dinheiro, de turismo, isso, daquilo, é gasto a maior parte em segurança e em saúde, porque são milhões de pessoas, após o carnaval, que estão com doenças sexualmente transmissíveis. Isso é um fato, isso é estatística, é só olhar, é só procurar os índices aí, os irmãos vão ver a quantidade de gente. E gravidez na adolescência? No ano passado, no Espírito Santo, 5.000 adolescentes de 10 a 19 anos engravidaram. Muitas delas, quase todas, de maneira ilícita. Não eram casadas. Né? Diminuiu aqui em Vitória, graças a Deus, 1/3 do ano passado para cá, por exemplo, de 2023 para 2024, 1/3 caiu em Vitória. O poder público tem trabalhado muito nesse assunto aqui em Vitória. Isso é bênção. Deus continua abençoando as pessoas da saúde que lidam, né, nas unidades de saúde do nosso estado e da nossa cidade especialmente. Mas começa conosco, como igreja do Senhor Jesus. De acordo com a Bíblia, a sexualidade deve ser bênção para a sua vida e para a vida dos outros. Isso tem a ver com amor, mas não com esse amor da música popular que diz, lembra? Tem uma música assim, e vida, vida, amor, brincadeira, e a vera. Eles se amaram de maneira, a vera. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Essa é a mensagem do mundo, mas a mensagem bíblica não é essa. Qualquer forma de amor não vale a pena. O verdadeiro amor nos leva a viver de forma moderada, sábia, sensata, promovendo não somente o meu bem-estar, meu prazer, mas a alegria, a bênção para o outro, para o próximo, para a comunidade. Numa sexualidade conduzida e ungida pelo verdadeiro amor, não há lugar para o egoísmo. A teologia inclusiva, né, quer incluir tudo em nome do amor. Né, defende que todas as pessoas devem ser afirmadas, encorajadas, aplaudidas e aceitas como membros até da igreja, independente de suas práticas sexuais. Defende-se usando, inclusive, o argumento do amor. Mas de que amor estão falando? Não precisa ser muito estudado, estudioso para saber disso. Existem vários tipos de amor. Mas a Bíblia, de fato, é o que mais fala sobre isso. Tem pelo menos 5 palavras gregas, né, que falam de amor. Mas as 3 principais é eros, que fala do amor sexual, philos, que é a amizade, que nós devemos estender a todas as pessoas próximas de nós, e o amor ágape, que é o amor incondicional, que a gente tem que estender até o inimigo. Só que o mundo pegou o amor eros e quer que ele seja a todo, em qualquer lugar, de qualquer maneira, porque qualquer forma de amor vale a pena. Mas não é essa a palavra de Deus. Essa compreensão derruba, né? A compreensão bíblica derruba esse argumento da teologia inclusiva. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Vingador aqui é alguém que pode praticar a justiça, não é uma vingança carnal. Eu e você não podemos ser justiceiros e vingadores, mas a Bíblia diz que a Deus pertence a vingança em relação a qualquer assunto. Mas toda essa perversão relacionada à sexualidade, sustentada
em nome dos direitos humanos, em nome de um monte de leis. Por mais bonito que pareça, a Bíblia diz que Deus é vingador. Cada um, no seu tempo, vai prestar conta a Deus de estar levando as pessoas a uma destruição tão grande de suas vidas com pecados da sexualidade. De fato, eu não posso alimentar esse sentimento de vingança, mas Deus pode operar a sua vingança no tempo certo. E um dia Ele vai fazer, irmãos. E o julgamento final está lá em 1 Coríntios 6:9, porque Ele diz que nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. A Bíblia, inclusive, já tirou, já mudou esses termos aqui. Não são os mesmos. Mas ainda nesse país pode-se pregar. Estou no ambiente cristão, quem acessa o canal da igreja sabe que é cristão, e cristão é contra toda a sorte de pecados que a Bíblia é. Ainda podemos fazer sem ser preso. Processado, pode processar alguém por qualquer maneira, né? Agora, condenado, ainda não seremos. Pelo menos por enquanto. Mas no dia que formos, seremos presos para a glória de Deus e pregaremos o Evangelho aonde Ele quiser que a gente pregue, inclusive nas cadeias. Já falei isso daqui. A perseguição vai vir antes da volta de Cristo. Um dos assuntos principais que vai levar à perseguição são os assuntos da sexualidade. Milhões de pastores do mundo serão presos. Não sei se vai ser na minha geração, na próxima, não sei se vai ser o Géder, o Murilo e o Fred, que vão ser ordenados. Bom incentivo, não vai ser. Aliás, um parênteses aqui, né? Géder, Murilo e Fred foram aprovados pelo Presbitério Central como candidatos ao ministério. Se Deus quiser, o ano que vem irão para o seminário. Então, talvez eu não pegue, mas vocês vão pegar com certeza, pensa bem. Mas não existe não, porque se nós formos presos por pregar a verdade, o Senhor tem uma obra para fazer nos presídios, tem tanta gente lá eleita precisando ser salvo, né? Vamos evangelizar nos presídios. Paulo não evangelizou assim preso? Foi assim que o evangelho chegou à casa de César. Ele evangelizava os guardas faziam eram rotativos de lugar, quando ia para a casa de César, evangelizavam da casa de César, um monte de gente do Império Romano converteu por causa de Paulo na cadeia. Então, está tranquilo. Mas, voltando aqui ao nosso ponto, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então, impureza aqui é a catarsia, a imundícia. É isso, irmãos, que esse mundo está vivendo. Temos que olhar para toda sorte de pecados sexuais, todos. Masturbação, pornografia, pedofilia, tudo é imundícia. Esse é o nome que a Bíblia dá. O homem pode dar qualquer nome, mas esse é o nome que a Bíblia dá, impureza. Então, o chamado de Deus é para sermos santos, porque Ele é santo. Encontramos essa ordem repetidas vezes no Antigo e no Novo Testamento. Por um lado, todos os cristãos verdadeiros já são santos, no sentido de separados do mundo para Deus. Por outro, precisa experimentar e vivenciar essa santidade na vida diária. O dia da volta de Cristo, quando Ele examinará a história do seu povo, deve nos encorajar ainda mais à santidade. Nesse grande dia também será encerrada a obra da santificação. Glória a Deus. Não vivemos mais na presença do pecado. De Sartre, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus. Olha, eu amo todas as pessoas que frequentam a nossa comunidade, amo os meus vizinhos, lá no meu prédio tem gente praticando toda sorte de pecados sexuais. A gente deve tratar todos com respeito, não deve ter discriminação com a pessoa, não deve deixar de dar emprego a alguém por causa disso, por causa daquilo, mas nós devemos ser bastante claros quanto à verdade de Deus. E quando a pessoa rejeitar, diga para ela, você está rejeitando a Deus. Rejeitar a verdade de Deus é rejeitar a Deus. Então, se quer servir a Deus, quer ser um cristão, não pode rejeitar a Deus a sua vontade. Tem que confessar os pecados e se colocar à disposição de Deus para a transformação. Então, a sexualidade saudável, segundo a criação divina, ela é evidente não somente na Bíblia, mas podemos vê-la, inclusive, num conhecimento científico mais elementar. Agora, a ciência no mundo tem sofrido grande influência das ideologias. Irmãos, esses movimentos aí contrários à sexualidade santa e bíblica, eles financiam, eles subornam, eles fazem pesquisas, tentam levar os cientistas a fazer pesquisas para poder sustentar coisas insustentáveis. E não tenham dúvida, daqui a pouco vai ter cientista aí defendendo cientificamente
um monte de coisa contrária à palavra de Deus. Mas nós continuaremos obedecendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque é falsa ciência, dominada por esse mundo tenebroso. Porque verdadeira ciência nunca vai ser contrária ao Deus da ciência, ao Deus que criou tudo e que conhece tudo. Então, não é uma questão de rejeitar a denominação, o pastor, é rejeitar ao Senhor Jesus. Romanos 1, 18 a 27 fala, não queira mudar o que Deus estabeleceu, não queira ser mais sábio do que Deus, não trate a criatura como Criador e o Criador como criatura. Seja atento ao Senhor que dá o seu Espírito Santo, verso 8b. Irmãos, louvado seja Deus pela presença do Espírito Santo em nós. É Ele que ativa em nós as primeiras disposições santas na nossa regeneração. É Ele que, mesmo quando a gente entristece o coração dele, peca com qualquer pecado, seja sexual ou não, mas Ele não desiste de nós. Ele chora, Ele se entristece, mas Ele está ali para lembrar você que você é filho de Deus e que você deve ir ao arrependimento e buscar uma nova vida, uma nova maneira de viver. Irmãos, hoje a maioria das religiões do mundo, eu só conheço, porque eu tenho certeza, 2 religiões que combatem toda essa sorte de coisas, mas uma delas não faz de uma maneira correta, que é o islamismo, mas o faz de uma maneira violenta, todo mundo sabe que inclusive eles matam pessoas, né, condenam à morte, e o cristianismo, que combate na força do amor e da graça de Deus. Amém, meus irmãos? É outra história. Mas todas as religiões do mundo, praticamente, são favoráveis a toda sorte de depravação sexual. Inclusive, os espíritos que operam em certas pessoas e religiões são assumidamente espíritos impuros e malignos, que levam, inclusive, no próprio ritual, a práticas sexuais totalmente abomináveis. Então, irmãos, esse povo que vive aí fazendo filmes pornográficos, ou eles estão endemoniados, ou eles estão com alguma droga, algo. É muito difícil para qualquer ser humano sustentar o que esse povo faz sem estar destruídos de alguma forma. Mas nós, irmãos, temos nós a presença do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Qualquer sentimento de impureza é invasão de Satanás. Não deis lugar ao diabo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus irmãos, Deus redimiu não somente a alma dos crentes de Tessalônica, mas redimiu também a sua sexualidade. O mesmo vale para mim e para você. Uma sexualidade redimida pelo amor imensurável do Pai, uma sexualidade redimida pela vida de Cristo, o qual experimentou uma sexualidade perfeita, sem pecado, uma sexualidade redimida pela morte de Cristo, o qual levou sobre si os pecados do seu povo, inclusive os pecados sexuais, uma sexualidade redimida pela presença do Espírito Santo, que aplica em nós todos os benefícios da redenção em Cristo, como justificação, perdão e santificação. Então, em nome de Jesus, arrependa-se dos seus pecados na área da sexualidade. Não minimize os pecados sexuais. Abandone-os. Tudo começa com mudança de mente, de metanoia, está lá nas Escrituras. Mas, irmãos, há uma palavra de apóstolo Paulo aos Coríntios que eu preciso ler com muita tristeza, em relação a tantas pessoas. Espero que não esteja em relação a você, mas é Bíblia, eu tenho que ler. Diz assim a palavra: receio que indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que, outrora, pecaram, e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Tem 16 anos que eu estou aqui na nossa igreja. Muito antes de eu chegar, essa igreja trabalhava esse assunto da sexualidade com seriedade, com fidelidade às Escrituras. Mas eu vou falar dos 16 anos que eu estou aqui, porque eu sou testemunha disso. E você também que está aqui é testemunha. Muitos irmãos pecaram, não se arrependeram e continuam longe de Cristo. Quando eu lembro de cada um deles, minha alma chora. Nós devemos continuar amando essas pessoas, orando por elas, expressando o nosso amor e chamando-as ao arrependimento.
porque elas conhecem, pelo menos intelectualmente, a verdade do Evangelho. Vamos abraçar, irmãos, aqui nessa igreja, pessoas de todos os tipos, com as mais terríveis demandas sexuais. Mas vamos convidá-las a viver uma vida de santificação, na presença do Senhor, cheio da sua santa palavra, cheios do Espírito Santo. Precisamos crescer nessa liberdade, nesse relacionamento, de nos ajudar mutuamente. A santificação da sexualidade é a vontade de Deus. Não sei se você observou, mas aqui falo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade estão comprometidas em santificar a sexualidade do seu povo. A sexualidade é um aprendizado, a santificação da sexualidade é um aprendizado contínuo. Então, saiba possuir o seu corpo, aprenda a possuir o próprio corpo em santificação e honra. Continueis progredindo cada vez mais para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?